Boa noite, meus amados irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala nesse momento é o pastor Antônio, pastor aqui da Igreja Batista Filadélfia. Já vamos então iniciar o culto desta noite. Eu convido você para estar fazendo uma oração comigo e logo em seguida nós vamos estar ouvindo um louvor e posteriormente eu volto trazendo uma porção da palavra do Senhor. Senhor, eu te agradeço por esse dia, Senhor, por o Senhor nos ter dado vida e saúde, Pai, que neste momento nós podemos estar meditando na Tua palavra e pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos dê o entendimento da Tua palavra. Guarda as nossas orações em Cristo Jesus, abençoa-nos, nós te pedimos, Senhor, agora e sempre. Amém. Senhor, eu sei que Tu és fiel.
texto que nós vamos ler para a nossa reflexão nessa noite está na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2. Nós vamos ler então do versículo 1 até o versículo 5 e vamos ter nossa reflexão baseada nesses versículos. Nos diz assim: viver em crescimento. Este vai ser o nosso título dessa noite. Viver em crescimento. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda a sorte de malícia, desejai-vos ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por eles vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Então esse é o texto da nossa reflexão nesta noite. Viver em crescimento. Vivendo em crescimento, a subtese que nós escolhemos para este momento é uma casa espiritual edificada para Deus. Então, quando pensamos em edificação, nós já pensamos que essa edificação tem um alicerce, e nessa construção, então, começamos a edificar nesse alicerce. Edificar, então, é construir. Imaginemos, então, meus queridos irmãos, numa construção de uma casa. Primeiro, cava-se, faz as valas, depois, então, coloca a fundação, as sapatas, as vigas, para depois, então, começar a levantar as paredes e assim vai edificando tijolo pós tijolo, até essa construção estar pronta, formando-se uma casa. Então, o que o apóstolo Pedro está nos ensinando aqui nesses versículos é algo semelhante, quando nós estamos pensando em edificar nossas vidas em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o fundamento da nossa fé, da nossa crença. Então, Jesus Cristo é a pedra fundamental, onde então é edificada a sua igreja. Então, se Jesus é a pedra fundamental e nós que somos edificados neles somos as pedrinhas. Por isso, o apóstolo fala de pedras vivas. Então, interessante quando ele fala de pedras vivas, porque nós sabemos que a nossa vida começamos a viver quando nós temos o encontro, então, com Cristo e nascemos de novo. Então, nós vamos crescendo nele. Mas só que agora nós somos vivos. Agora nós temos vida espiritual. Porque Cristo nos deu vida espiritual. E por isso, então, que nós somos vivos. Então a palavra do Senhor diz que Deus é Deus de vivos, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Então, com essa figura de linguagem, Pedro está dizendo que Jesus Cristo é a pedra principal, Jesus Cristo é a pedra fundamental. E nós somos as pedrinhas, as pedras vivas, que vai sendo edificado nesse fundamento que é Jesus Cristo. Por isso o apóstolo chama atenção para o fato de despojar, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia, de invejas
de maledicência, despojar de tudo isso e desejar ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por eles vais crescendo, ou tenha um crescimento para a salvação. Então, para crescer espiritualmente, para crescer em Jesus, precisamos despojar, abandonar, jogar fora, né, toda a maldade, todo o dolo, todo o engano, toda a hipocrisia, tudo que não presta, e desejar como criança o leite genuíno. Então a gente pode perceber quando uma criança recém-nascida, que logo que ela nasce, daí por diante, ela procura alimentar-se do leite genuíno da sua mãe, que é o melhor leite que tem para que ela possa crescer. Os outros leites não são como o leite materno, mas o leite materno, a criança nesses primeiros meses, ela só alimenta desse leite e ela consegue sobreviver desse leite porque o leite é genuíno. Então, como a criança deseja se alimentar, tomando seu leite, nós cristãos novos em Jesus Cristo, que aceitamos Jesus, que devemos desejar então crescer, alimentar desse leite genuíno. Esse leite genuíno é uma forma também figurada, porque esse leite genuíno significa que a palavra de Deus, é que nos alimenta, a palavra de Deus é que nos faz crescer. Então, todo crente é convidado a crescer, a buscar esse crescimento através da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus, do ensino genuíno, né? Um ensino realmente da palavra de Deus. Existem muitos ensinos, mas a recomendação da palavra de Deus é que você busca na fonte certa. Então não é para você aprender qualquer coisa, mas você aprender com a palavra de Deus. Então a palavra do Senhor nos ensina isso, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir é pela palavra de Deus. Ok? Muito bem. Então, no versículo 4 ele me chama a atenção por esse fato. Chegando-vos para ele a pedra que foi rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus ela é eleita e preciosa. Então, Jesus Cristo foi rejeitado pelos homens, mas para com Deus ela é a pedra eleita e preciosa. É isso que Jesus disse, né? Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então a igreja de Jesus Cristo não é formada na vida do homem, mas na vida do próprio Senhor Jesus Cristo. O fundamento da igreja é Jesus Cristo. Não é Pedro, como alguns ensinam, que Pedro é o fundamento da igreja. Não é Pedro. É Jesus. Quando Jesus disse a Pedro sobre isso, ele disse: tu és pedra, Pedro, porque o nome de Pedro significava pedra, uma pedrinha. Mas ele disse: tu és pedra, Pedro, mas sobre esta pedra, sobre esta palavra que você foi revelado agora, sobre o Cristo que você revelou agora, sobre esta palavra eu edificarei a minha igreja. Então, o apóstolo Pedro mesmo chama atenção por esse fato. Quem está escrevendo isso não é nenhum dos outros apóstolos, é o próprio apóstolo Pedro. Se fosse ele a pedra principal, a pedra fundamental, a pedra que deveria ser edificada da igreja, ele ia se referir a ele e não referia-se a Cristo. Então, ele está referindo-se a Cristo, né? Então é muito interessante a palavra de Deus. Por isso ele diz: chegamos-vos para ele. Ele quem? Jesus. Chegamos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Aí ele diz no versículo 5, também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo.
uma casa espiritual. Então essa casa é nós. Nós já aprendemos que esta casa é o nosso corpo, nossas vidas, que se reúne formando a igreja de Cristo e vai se crescendo. Então, quando nós imaginamos e somos ensinados isso na palavra de Deus, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que o nosso corpo é a morada do Espírito de Deus, e é dessa maneira, então, que nós vamos sendo edificados. Partindo dessa premissa, então, que nós somos o templo do Espírito Santo, podemos entender que a casa espiritual, onde Deus habita, é algo extraordinário que acontece a um ser tão pequeno como eu e tão pequeno como você. É uma ação do Espírito de Deus que Ele faz na vida do homem. E que o homem que ainda não tem o conhecimento de Deus tem dificuldade de entender. O homem natural tem dificuldade de entender. O homem espiritual tem facilidade para entender. Então logo segue essa pergunta: como posso eu edificar uma casa espiritual? É interessante que eu te digo que o trabalho é todo de Deus, não é seu. É Deus que nos salva, é Deus que nos limpa, é Deus que nos transforma, é Deus que nos liberta. Então logo nós podemos pensar assim: é interessante esse trabalho que o próprio Deus faz na nossa vida. Sendo assim, qual será então a participação, a minha participação nessa construção? Qual será a sua participação nessa construção da casa de Deus? Então a primeira resposta para essa pergunta, que você talvez também está pensando junto comigo, está fazendo, seria essa. A primeira resposta seria: se você deixar o Espírito Santo trabalhar dentro de você, com certeza Ele vai limpar a sua vida e vai limpar a sua casa, porque Ele não habita no templo sujo. Então, a primeira coisa que você pode fazer é deixar que Deus trabalhe dentro de você, que Deus limpa a sua mente, que Deus limpa o seu coração, que Deus purifica a sua alma. Então, quando um pecador tem um encontro real com Cristo e arrepende dos seus pecados, a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Todo e qualquer pecado, diz a palavra do Senhor. Interessante, não é? Então, Isaías capítulo 1, versículo 18, diz assim: o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como lã se tornarão. Então assim diz o Senhor. Então essa obra, quem faz na vida do pecador é o Senhor. Então quem nos purifica? Resposta: acertou. Você acertou. É o Senhor. Amém? Você pode dar um glória a Deus? É Ele que nos purifica, é Ele que nos limpa. E o Senhor faz a sua obra por completo. A Bíblia nos ensina que devemos ser obedientes a Deus. Em Romanos, capítulo 12, aprendemos que devemos nos consagrar ao Senhor. E de maneira toda especial. Como nós podemos então fazer isso? Então o texto nos diz, ele nos diz
que nós devemos, então, apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Entendeu? Entendeu como prestar um culto a Deus? Apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, não sacrifício morto, mas sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Culto racional, culto inteligente, culto com a consciência limpa e voltada para Deus, um culto inteligente, consciente da presença de Deus, consciente que você está na presença de Deus. Seja um crente humilde e tenha fé, porque assim você está honrando com a sua maneira de viver a Deus. Uma vida consagrada, ela não se conforma com o mundo. É isso que o texto nos ensina. Não vos conformeis com este mundo, mas apresentai-vos a Deus. Então, essa é a segunda, consagrar a nossa vida a Deus. Se você quer experimentar a vontade perfeita e agradável de Deus, conforme diz a palavra do Senhor, consagre a sua vida a Deus. Amém? Seja um crente humilde, tenha fé em Deus, confia nele. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. O mais ele fará. Paulo fala assim: como o corpo tem muitos membros e muitas funções, assim também somos nós, como um corpo de Cristo, igreja, bastante complexo, muitos membros. Cada membro tem uma função. Então ele toma essa figura do nosso corpo, de modo que todos os membros do nosso corpo têm diferentes funções e todos eles trabalham sintonizados. Se nós levamos um tropeção e machucamos a nossa unha do pé, todo o nosso corpo já sente imediatamente. Então é muito interessante essa colocação do apóstolo Paulo. Então, com relação aos dons espirituais, todos têm dons, cada um diferente um do outro, mas todos participam nessa edificação dessa casa espiritual que é a Igreja de Deus. Então, os dons espirituais são dons que Deus dá a cada crente. Não são, por isso a palavra dons, que significa dádiva, é de graça, é Deus que dá a cada um segundo Ele quer, segundo o propósito do seu coração, segundo a sua vontade para que você possa exercer. É Deus que dá os dons para cada um cristão. Então você não pode comprar esses dons. E você também não pode escolher igual você escolhe uma profissão. Você escolhe uma profissão: eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser um motorista, por exemplo. Você escolhe a profissão, mas os dons espirituais você não escolhe. É Deus que dá, é Deus que nos capacita, é Deus que nos ensina, e Ele nos dá os seus dons para aquilo que for útil. Se é profecia, seja em profetizar, diz o apóstolo. Se é ministério de ensinar, que haja dedicação ao ensino da palavra de Deus.
Se é de presidir, que saiba presidir, preside com cuidado. Se é misericórdia, exerça misericórdia. Seja qual for o dom que Deus te dá, faça a obra de Deus com alegria no seu coração, naquilo que Deus te colocar nesse corpo, nessa igreja, nessa edificação, para juntos nós edificarmos e sermos como as pedrinhas sendo colocadas nessa construção, pedras que vivem, pedras vivas. Por isso a igreja do Senhor deve ser uma igreja viva, uma igreja fervorosa, uma igreja brilhante, uma igreja com excelência, uma igreja devota, uma igreja que ensina, uma igreja que vive o que ensina, uma igreja que age no meio da sociedade. O amor seja não fingido. Aborreça o mal. Faça o bem. Ame aos seus irmãos. Seja destemidos. Tenha esperança. Seja paciente na tribulação. Nesse tempo nós vivemos um tempo de muita tribulação. Seja paciente na tribulação. Seja um crente de oração, como nós falamos no domingo. Conectados com Deus através da oração. Seja um crente como Daniel. Sempre estava em oração ao seu Deus. Seja comunicativo. Enxergue a necessidade do irmão. Seja hospitaleiro, abençoador. Tenha sua mão aberta para abençoar, para ajudar as pessoas. Seja um crente que se alegra com o seu irmão quando tudo está bem, mas também seja um crente que chora com ele na hora da adversidade. Tenha a unanimidade na hora das decisões. Não seja um crente briguento, que cria confusão no meio da irmandade. Haja com amor, que as suas ações, que as minhas ações, seja feita em Deus, seja feita com amor. Não seja ambicioso, nem tampouco seja sábio aos seus próprios olhos. O crente não deve ser ambicioso. A palavra do Senhor nos ensina: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Tem muitas igrejas que se dizem evangélicas aí que está pregando a ambição para os seus fiéis. Vocês têm que ter isso, vocês têm que ter aquilo, e cria aquela expectativa, e aquela pessoa vive indo para a igreja buscando bênçãos materiais para poder crescer materialmente. Mas eles não aprendem que como igreja eles têm que crescer em amor, em santidade, em verdade, em fidelidade. Porque são pedras vivas. A casa que está sendo edificada é a casa de Deus. Então, diz a palavra do Senhor: a ninguém torneis mal por mal. Procurai ser honestos. E, se possível, mantenha a paz com todos. Não seja vingativo, mas dá lugar à ira de Deus. Você pode dizer assim: pastor, mas as pessoas nos irritam, a pessoa me irrita. Fica calmo. Calma, calma. Você serve a Deus. Ele faz aquilo que Ele sabe fazer melhor. Deus é justo. Nós somos injustos. Nós não sabemos fazer justiça. Se tentarmos fazer justiça, nós vamos
serem justas. Então deixa, porque Deus é o justo juiz. Quem pode julgar as pessoas é somente Deus. Por isso ele nos recomenda sobre isso. Não julgueis, para que não sejais julgados. Não condeneis, para que não sejais condenados. Dar pão a eles se tiver fome. Dar água a eles para beber se tiver sede. Ajude nas suas necessidades se for necessário, se precisar de você. Eu quero então concluir esta mensagem nesta noite. É dessa maneira que podemos edificar a casa espiritual para Deus. Jesus é o alicerce dessa casa e sua vida no temor a Deus e no amor ao próximo. Dessa maneira que Ele espera que nós, como pedras vivas, reagimos. Então, você aprendeu nesta noite, através do estudo da Palavra de Deus, que a pedra fundamental é Jesus Cristo. Que a igreja está fundamentada em Jesus Cristo. É por isso que a porta do inferno não prevalece contra a igreja de Jesus Cristo, porque Cristo é vencedor. Ele já venceu por nós. Então, a porta do inferno não prevalece contra a igreja de Deus. Cristo é a pedra principal e nós somos as pedrinhas, que somos edificados como coloca tijolo sobre tijolo. Nós somos assim colocados em Jesus Cristo. Cada um com uma função diferente, cada um com o dom que Deus dá, segundo a sua vontade, segundo o seu propósito, para o crescimento. Esses dons, então, são usados na igreja de Cristo para que ela possa crescer. Amém, meus queridos irmãos? Que Deus nos abençoe. Se você tiver alguma pergunta, você pode nos procurar e nós poderemos estudar mais juntos, conhecendo mais quem somos e como é a igreja viva de nosso Senhor Jesus Cristo. Curva sua cabeça e vou orar, encerrando.